Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para nós iniciarmos, o nosso conteúdo do terceiro bimestre, tá? Nós ainda precisamos terminar a apostila do primeiro semestre, tá? Nós temos mais uma unidade ainda que vai trazer para vocês aí a questão das orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais. Então, nós vamos finalizar essas orações para depois nós iniciarmos a apostila do segundo semestre, tá? Então, eu acredito que vocês já estejam, com a apostila número 2 aí em mãos, mas aguardem um pouquinho, segurem ela aí que nós ainda vamos terminar a apostila número 1, tudo bem? Bom, na última aula, então, nós falamos um pouquinho sobre as orações subordinadas substantivas, tá? Que são aquelas orações que exercem a função de substantivo, São aquelas orações introduzidas pelas conjunções integrantes, o que e o se. E vocês ficaram com alguns exercícios, O roteiro de aula sobre as orações subordinadas substantivas e também com o restante dos testes. Então, estou enviando para vocês aí o gabarito com as respostas dos testes. Se vocês tiverem algum problema, alguma dúvida, alguma dificuldade, discordarem, de alguma resposta, me mandem uma mensagem aqui no WhatsApp, que assim que possível eu estarei lendo e respondendo para conversarmos um pouquinho, para ver se realmente aconteceu mesmo algum problema ou não. Tudo bem? Bom, hoje então vocês vão pegar a apostila lá na página 207, tá? O capítulo 16 vai ser o último capítulo, A última unidade aí dessa primeira apostila, tá? Dessa apostila aí do primeiro semestre. E esse capítulo, ele vai falar para vocês um pouquinho sobre as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais, tá? Então, primeira coisa que nós temos que ter em mente é: as orações subordinadas adjetivas, elas recebem esse nome por quê? Porque elas podem ser substituídas por um adjetivo, tá? Elas vão exercer aí a função de um adjetivo, E assim como as orações subordinadas substantivas são iniciadas apenas pelas conjunções integrantes, as orações subordinadas adjetivas, elas serão iniciadas apenas pelos pronomes relativos. Então, ali na página 207, vocês podem checar que vocês vão encontrar uma tabelinha, e nessa tabelinha vocês têm quais são os pronomes relativos, tá? Vocês têm lá os pronomes relativos variáveis e os invariáveis. Então, vocês vão observar lá o que, o qual, o cujo, o onde, o como, tá? Na maioria das vezes, o mais comum aí vai ser o uso do pronome relativo que, tá? Porém, os outros pronomes relativos, eles também aparecem e eles também podem aparecer sem nenhum problema, tá? O que vai mudar das orações subordinadas adjetivas para as substantivas? Bom, primeiro, como eu disse, as adjetivas são introduzidas por pronomes relativos, tá? Às vezes, na hora de fazer a divisão das orações, vocês vão observar algumas mudanças também, porque essas orações subordinadas adjetivas, elas podem vir intercaladas à oração principal, tá? Outra diferença vai ser, é claro, a classificação, Então, as orações subordinadas adjetivas, nós vamos ter duas classificações apenas. Nós vamos ter as adjetivas explicativas e as adjetivas restritivas, tá? Por que essa diferença? Bom, o próprio nome já diz, A oração subordinada adjetiva explicativa é aquela que vai trazer uma explicação. Ela vai trazer uma informação extra, uma informação complementar, que pode ser retirada do período. Já a oração subordinada adjetiva restritiva, o nome também já diz, ela vai restringir o significado de um termo anterior, tá? Vai ser uma informação importante para o entendimento, do período e, consequentemente, não vai poder ser retirada. Tá? Então, vamos acompanhar aqui na apostila, Nós temos aqui um exemplo. Então, a prova, que estava bastante difícil, deixou os alunos preocupados. Então, observem que a oração que está em destaque é a oração subordinada e a outra vai ser a oração principal.
A prova deixou os alunos preocupados, tá? Essa informação, que estava muito difícil, foi uma informação complementar sobre a prova. Observem que ela veio, isolada por vírgulas, tá? Então, eu poderia ter colocado, por exemplo, a prova dificílima, né? Então, eu poderia ter usado aqui apenas um adjetivo, tá? Essa oração, por estar isolada por vírgulas, ela classifica-se como uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá? Exatamente pelo fato de, primeiro, estar trazendo uma explicação e também ser, como eu disse, uma informação complementar, uma informação que poderia ter sido retirada aqui do período e não traria nenhum prejuízo para o entendimento. Tá? Agora aqui embaixo, as pessoas que chegaram cedo conseguiram os melhores lugares. Nós também temos uma oração em destaque, né? Então, que chegaram cedo. E aí nós temos a oração principal, as pessoas conseguiram os melhores lugares. Mas observem aqui, nessa oração principal, a minha intenção foi dizer que não foi qualquer pessoa que conseguiu um lugar bom. Na verdade, só conseguiu um bom lugar as pessoas que chegaram cedo. Então, a ideia, né, a função dessa oração está sendo o quê? Está sendo restringir quais foram as pessoas que conseguiram os melhores lugares. Observem que essa oração, olha lá, ela não veio intercalada por vírgulas, tá? Ela não veio intercalada por vírgulas, por quê? Porque ela é uma informação necessária que não pode ser retirada desse período, tá? Então, a diferença da oração subordinada adjetiva explicativa para restritiva, vocês observaram que vai estar na questão da pontuação, né? Toda oração adjetiva explicativa, ela tem que vir separada por vírgulas, ou se ela vier desse jeitinho, no meio da oração principal, observem que ela está isolada por vírgulas. Já a oração adjetiva restritiva, ela nunca virá isolada por vírgulas, ok? Bom, as orações subordinadas adjetivas, eu acredito que sejam muito mais fáceis, né, do que as orações subordinadas substantivas e também as adverbiais que nós ainda vamos trabalhar, tá? Nós temos só duas classificações, a dica, a questão da vírgula, né, é bem tranquilo, então eu acredito que vocês devam ter entendido aí, não tenham tido muitos problemas, tá? Para fixar essa questão das orações subordinadas aí, adjetivas, desculpa, vocês vão completar, né, a parte do roteiro de aula, tá? Então, lá na página 211, vocês têm um roteiro de aula, vocês podem fazer essa página 211, tá? Dessa nossa aula aí, 27. Então, vocês podem realizar esse roteiro de aula. E na parte dos testes, nós não conseguiremos fazer, né, muitos testes aí, mas vocês podem marcar também para fazer alguns testes que vocês já conseguem fazer dessas orações subordinadas adjetivas, tá? Então, lá nos testes, vocês podem marcar para fazer o exercício 1, 2, 3 e 4, tá? Só dá para fazer a página 214, certo? Também referente aí a essa aula 27, tá? Nós vamos ficar hoje com as orações subordinadas adjetivas, para que vocês possam entender, possam fazer um resuminho lá do roteiro de aula, realizarem esses exercícios. É muito importante também que vocês leiam o que a apostila traz, tá? Vale a pena vocês grifarem, vocês destacarem lá na apostila, né, as informações trazidas pela apostila, porque são informações importantes para que vocês compreendam a explicação desses tipos de orações. Ok? Aí eu fico aqui aguardando, né? Esperando a resposta de vocês, esperando também as dúvidas. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam, podem me enviar uma mensagem, podem me perguntar, que eu estou aqui à disposição para ajudá-los, tá? Façam os exercícios, tirem uma foto, arquivem e me enviem para que eu possa conferir e também arquivar a atividade de vocês. Tudo bem? Próxima aula eu volto e aí nós vamos finalizar falando sobre as orações subordinadas adverbiais, ok? Até a próxima!